A América Latina ganhou um papel de destaque na política externa americana, mas como quintal dos Estados Unidos. Há muito tempo que um documento do governo americano não tinha dado tanto o que falar em várias partes do mundo. Vocês devem ter visto, né? A Estratégia Nacional de Segurança Americana. Claramente o documento indica uma presença forte dos Estados Unidos nas Américas, um controle da situação na Europa, inclusive, se possível, intervindo politicamente para que os partidos aliados estejam no poder na Europa, enquanto que no resto do mundo a linguagem é muito mais amena, a linguagem é muito mais de menos intervenção, mais de cooperação e parceria. Porque, na verdade, esse documento de segurança nacional, ele é uma proposta de acordo com a China. No fundo, ele é isso. Os Estados Unidos ainda são a maior força na economia. Controlam o setor financeiro, onde todas as transações acontecem em dólar, e são de longe a maior potência militar do planeta. Mas recentemente a China virou uma superpotência, a fábrica do mundo. Quase um terço de tudo que é produzido industrialmente vem de lá. A gente tem visto uma nova ordem mundial em formação, onde as superpotências estão traçando as linhas vermelhas e colocando as prioridades. Esse é o contexto do documento de estratégia dos Estados Unidos, que dá umas pistas de para onde os americanos querem ir e de como que pode ser esse novo equilíbrio de forças, onde a América Latina ganhou relevância ao se ver no meio desse conflito entre as duas potências. A Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos é um documento feito em cada mandato do governo de lá, no qual eles falam sobre as preocupações americanas e como lidar com elas. Eu fiz parte da equipe que ajudou na elaboração da Estratégia de Segurança Nacional anterior e posso dizer que ela passa por muitas iterações, muitos rascunhos, até chegar à versão final. Entendemos que isso também aconteceu com essa versão. Mas o que vimos é um texto muito mais simplificado e consolidado do que o primeiro documento do governo Trump, o que realmente mostra como esse governo consolidou os cargos de liderança sênior com pessoas mais leais, com pessoas que se alinham mais com a visão de mundo de Trump do que em seu primeiro gabinete. Em 2017, no primeiro governo Trump, a Rússia e a China foram citadas como potências revisionistas em um mundo em disputa. Agora, o tom mudou muito. Mas é importante lembrar, o Donald Trump muitas vezes age de modo errático, por isso não dá para olhar para esse documento como um mapa de ação definitivo, mas ele é uma carta de intenções desse governo americano e precisa ser levado muito a sério. A Estratégia de Segurança Nacional diz que os dias em que os Estados Unidos sustentavam toda a ordem mundial como Atlas chegaram ao fim, e convoca os aliados e parceiros a assumir a responsabilidade principal por suas regiões. Uma mensagem muito direcionada para a Europa e para o Japão e para a Coreia do Sul, na Ásia. É uma redistribuição das tropas americanas no mundo, e a prioridade passa a ser as Américas, chamadas aqui de Hemisfério Ocidental. Lembra daquela imagem do maior porta-aviões do mundo, o USS Ford, saindo do Oriente Médio e sendo estacionado no meio do Caribe? Ela é bem simbólica. As tropas na região vieram para ficar. E essa política não é novidade, ela é conhecida como a diplomacia das canhoneiras, que já foi amplamente usada na América Latina, inclusive no Brasil. A Operação Brother Sam, por exemplo, deixou aviões e navios de guerra americanos a postos caso houvesse resistência ao golpe militar de 1964. Os Estados Unidos têm posicionados, no momento em que a gente grava esse vídeo, cerca de 15 mil soldados no Caribe, focados numa operação chamada de Lança do Sul. A posição oficial de Washington é que essa é uma operação contra narcoterroristas e que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chefia um grupo criminoso. Os americanos querem uma mudança de regime no país e têm pressionado de diversas formas, fazendo ataques contra embarcações na região, fechando o espaço aéreo venezuelano e até confiscando petroleiros irregulares que foram um bloqueio contra a Venezuela. O pessoal fala do porrete e da cenoura, né? Então você levanta o porrete, estende a cenoura, fala assim, ó, qual dos dois você vai querer? E eles estão fazendo isso, mas só que o porrete não é um porrete de invasão militar, como é o caso do Iraque. Então é tentar evitar o modelo do Iraque e tentar produzir mudança de regime sem invasão militar. Ao mesmo tempo, é óbvio que o modelo, se não é o modelo Iraque, né, da guerra do Iraque, ele pode se tornar facilmente o modelo golpe de 1964 no Brasil, né? Ou seja, você vai apoiar forças militares dos países da América Latina para que deem golpes e estabeleçam ditaduras. É isso que está na mesa. No documento estratégico atual, eles falam que essa política é um tipo de versão do Trump da doutrina Monroe, que data de 1823. Ela leva o nome do quinto presidente dos Estados Unidos.
Na época, James Monroe basicamente advertiu as potências europeias para que não interferissem ou recolonizassem as Américas. Era um tipo de proclamação de que essa parte do mundo era claramente uma esfera de influência deles, o quintal dos americanos. Mas recentemente os chineses fizeram muitos empreendimentos na região e assumiram o controle de pontos estratégicos. Essa análise aparece no documento, embora os chineses sejam chamados aqui de competidores de outro hemisfério. Mais adiante, o documento diz que os americanos devem fazer todos os esforços para expulsar as empresas estrangeiras que constroem infraestruturas na região. Pois é, a América Latina está no meio do conflito entre duas superpotências. Foi o que aconteceu no Canal do Panamá. Na utilização dessa via, os navios sempre têm que passar por esses dois portos. Ambos eram operados pela empresa C.K. Hutchison, com sede em Hong Kong, ou seja, teoricamente eles poderiam estar sob influência do governo chinês. Ou nas palavras do Trump, a China está operando o Canal do Panamá e nós vamos recuperá-lo. O governo Trump enviou tropas para a região. Eles assinaram um acordo com o Panamá. Os Estados Unidos ganharam acesso a essas 3 bases. Assim, tropas americanas podem agora operar perto do canal. E já fizeram isso recentemente em exercícios conjuntos com as forças de segurança panamenhas. A pressão americana causou uma reviravolta no país. Os 2 portos estratégicos estão sendo comprados por um conglomerado de empresas, incluindo a americana BlackRock. E o Panamá, depois de tudo isso, decidiu sair do projeto chinês de desenvolvimento de infraestrutura Cinturão e Rota. Vale lembrar que o fantasma de uma invasão americana é uma lembrança recente para muitos panamenhos. Em 1989, o ditador Manuel Noriega se voltou contra Washington e acabou preso nos Estados Unidos por tráfico de drogas. Mas voltando para os dias de hoje, o caso do Panamá mostrou bem a estratégia dos Estados Unidos. E vale lembrar que o maior parceiro comercial brasileiro nesse momento é exatamente a China. E os chineses têm investido e construído projetos no Brasil inteiro, nos setores de energia, portos, ferrovias e mineração. São setores estratégicos. Esses investimentos também foram feitos em diversos países na América Latina. Mas por que os Estados Unidos têm sido tão duros com aliados e pegado leve com países competidores como a China? Vocês devem se lembrar que isso já vinha de antes, né? Mas no documento, quando ele fala da Ásia, o governo Trump diz que quer evitar conflitos no continente. E a todo momento se refere à China como uma mera competidora econômica. Eu vejo o documento de segurança nacional dos Estados Unidos muito mais como uma proposta de acordo com a outra superpotência, que é a China, do que qualquer outra coisa. Então, quais são as propostas? São assim, olha, eu não vou me meter no seu quintal se você não se meter no meu. Vale lembrar que Donald Trump tem uma viagem marcada para a China em abril de 2026. Mas para ganhar essa corrida contra a China, o plano americano inclui reindustrializar os Estados Unidos. Para isso, eles estão repensando cadeias de produção inteiras e veem um potencial estratégico na América Latina. Olha o que o documento diz. O fortalecimento das cadeias de abastecimento críticas nesse hemisfério reduzirá as dependências e aumentará a resiliência econômica americana. Isso vira super estratégico quando você pensa em terras raras, que são aqueles elementos químicos essenciais para a fabricação de componentes eletrônicos e outras tecnologias avançadas. Pois é, o Brasil é o país com a 2ª maior reserva de terras raras, ficando somente atrás da China. Então eles querem ter o Brasil como uma reserva de recursos naturais para o desenvolvimento dos Estados Unidos. Basicamente, a posição neoextrativista que o Brasil foi relegado depois de 40 anos de neoliberalismo. O documento fala em recrutar e expandir na região e priorizar a diplomacia comercial, usando tarifas e acordos de comércio como ferramentas. Mas como a gente tem visto, o uso da força não é descartado. Nós estamos vendo isso nos casos da Argentina e da Venezuela. São exemplos paradigmáticos, ou seja, o que os Estados Unidos fez no caso da Argentina é a assimilação completa, apoio completo ao Milei, sabendo que esse é o aliado forte que vai servir aos interesses dos Estados Unidos na região. Com a Venezuela, e eu não estou fazendo nenhuma defesa do regime da Venezuela, ao contrário, gostaria muito que o Maduro não estivesse aí, mas a ação americana é claramente uma ação de mudar o regime pela força. Então, são 2 padrões distintos de atuação, enquanto que talvez o caso do México e do Brasil representa um terceiro padrão, ou seja, houve um enfrentamento de saída, esse enfrentamento teve uma resposta inteligente dos 2 países e, portanto, a estratégia mudou. A estratégia passou a ser uma estratégia de negociação. Ao mesmo tempo, o documento tem um viés ideológico forte.
Isso fica muito claro na parte em que descreve a Europa e fala que o velho continente está a caminho de um apagamento civilizacional, afirmando que caso as tendências atuais continuem, o continente estará irreconhecível em 20 anos ou menos. Esta administração em Washington, muito mais do que a anterior e certamente do que as anteriores recentes, dá realmente importância a essas questões de afinidade ideológica. Eles veem partidos com ideologias semelhantes na Europa, especialmente no que diz respeito a estas questões de cultura e migração, e querem apoiá-los. E o apoio a partidos ultranacionalistas europeus no documento estratégico oficial da Casa Branca foi ainda mais explícito. Olha só. Os Estados Unidos incentivam seus aliados políticos na Europa a promover esse renascimento do espírito, e a crescente influência dos partidos patrióticos europeus é de fato motivo de grande otimismo. E é bastante surpreendente quando se lê em contraste com a forma como a estratégia trata os assuntos internos de outros países, dizendo efetivamente que os Estados Unidos devem parar de se intrometer na política interna de outros países que compartilham valores e histórias diferentes dos Estados Unidos e o Ocidente. Mas para nós, parceiros que temos culturas, histórias e normas semelhantes, como eles dizem, há, na opinião desta administração, um papel a ser desempenhado pela administração Trump a oferecer essa crítica muito direta sobre como alguns dos atuais partidos políticos europeus têm governado seus países. How some of the current European political parties have run their countries. Diante de tal documento, não foi nenhuma surpresa quando o governo russo disse que a nova estratégia americana é em grande parte consistente com a visão da Rússia. Na América Latina, esse intervencionismo americano com viés ideológico já aparece de maneira escancarada. O governo Trump tem abertamente influenciado processos eleitorais na região. Ele resgatou a Argentina com um aporte bilionário e depois disse que se o presidente Javier Milei não ganhasse as eleições legislativas, eles não seriam tão generosos. Em Honduras, Trump criou uma reviravolta nas eleições a favor dos conservadores ao ameaçar cortar a ajuda financeira ao país. Numa primeira análise, parece que partidos latino-americanos com alinhamento a Washington devem ter ventos favoráveis nos próximos anos, mas as intervenções do Trump nem sempre funcionam bem para os conservadores. É só lembrar do caso das eleições canadenses, quando o liberal Mark Carney teve uma ascensão meteórica depois do Trump dizer que iria anexar o país vizinho. E no Brasil mesmo a gente viu a popularidade do Lula subir depois do Trump impor tarifas contra o país. Esses momentos de grandes mudanças no mundo já trazem naturalmente muita instabilidade. No Ocidente, entre aliados históricos dos Estados Unidos, o clima já era de muita desconfiança dos americanos. O documento parece ter deteriorado ainda mais essas relações. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.